Se você esteve aqui no planeta Terra nos últimos anos, muito provavelmente você já ouviu falar sobre a Dark Web, não é verdade? Caso você não tenha tirado um tempo sabático para visitar outros astros do nosso sistema solar, tá tudo bem. Eu vou te explicar sobre do que é que eu estou falando. Dark Web nada mais é do que uma camada mais profunda da World Wide Web, a rede mundial de computadores que estamos acostumados a chamar de internet. Para você entender melhor, basta pensar no mundo digital como um iceberg. Na superfície estão os espaços em que costumamos navegar, como redes sociais, sites públicos terminados em .com ou .org, além de tudo que pode ser encontrado através de buscadores como o Google e o Bing, por exemplo. Mas tudo isso, que já é muita coisa, é apenas 5% do conteúdo total da web. A maioria dos conteúdos, cerca de 90% dele, está na Deep Web, um espaço que representa o corpo mais volumoso do nosso iceberg de dados digitais. Nesse local é possível encontrar sites que não estão indexados, isto é, não aparecem nos buscadores convencionais, mas são úteis para o grande público, como fóruns, blogs, bancos de dados, intranets, que são redes particulares, dados bancários, arquivos jurídicos, enfim, tudo aquilo que é sensível para estar disponível a todos, mas que pode ser acessado com as credenciais corretas. Pensando na metáfora do iceberg, a Dark Web está abaixo de tudo isso. É a ponta inferior desse enorme bloco de gelo que usamos para nos comunicar e entreter diariamente. No entanto, ela não é um espaço reservado como a Deep Web. Nela não estão contidos apenas dados sensíveis que não podem ser indexados, mas conteúdos sombrios que as pessoas escondem propositalmente. Já entendeu onde é que eu quero chegar? A Dark Web é, portanto, um espaço em que as pessoas se reúnem para trocar informações sobre coisas que não deveriam ser acessadas normalmente. É claro que existem muitas pessoas que preferem se comunicar ali simplesmente porque elas podem e porque elas têm o conhecimento necessário para navegar por ali de forma segura. Mas a grande maioria das trocas feitas na Dark Web não são tão inocentes assim. O que significa, inclusive, que muitos crimes são cometidos nesse local. Por isso esse espaço recebeu esse nome, que em português quer dizer rede sombria ou internet obscura. Interessante, né? Mas como os conteúdos compartilhados ali não podem ser acessados por pessoas que, como nós, estão na superfície, isso acaba gerando muita curiosidade e até teorias inusitadas, já que geralmente não é possível comprovar o que é verdadeiro ou falso nessas afirmações. Por isso, nós viemos aqui hoje para sanar algumas dúvidas de vocês. Afinal de contas, o que acontece na Dark Web? Como é possível acessá-la? E até, será que esse lugar realmente existe? Fique conosco para entender melhor essa região digital tão pouco explorada. A Dark Web realmente existe? Se você está começando sua jornada nesse mundo por agora, permita-me salvar um pouco do seu tempo, dizendo que não adianta digitar Dark Web no Google e clicar no primeiro link, esperando que ele te leve à região mais sombria de toda a internet, ok? Mas sim, a Dark Web realmente existe. Não é apenas fruto de uma teoria da conspiração. O problema está em como acessá-la. E cá entre nós. Se existe lugar feito ou usado para negociar e compartilhar conteúdos legais, com certeza ele deve ficar bem escondido para não ser encontrado facilmente, concorda? Portanto, se você quiser cruzar essa fronteira, é melhor saber o que está fazendo primeiro. Até porque as atividades maliciosas desenvolvidas por lá também levam em conta que alguns curiosos desavisados podem tentar fazer um acesso sem ter o conhecimento necessário e nessa brincadeira você pode acabar se dando mal. Como é possível entrar na Dark Web? Mas afinal, se a Dark Web existe, como é possível chegar até ela? É necessário ter algum tipo de computador especial? Um equipamento específico? Um mapa? Nada disso. Apesar de tratarmos a Dark Web como um lugar, ela é um ambiente digital como qualquer outro, com a diferença que existem algumas camadas que a protegem de ser encontrada com tanta facilidade. Então, para se comunicar através da Dark Web, você precisará usar um navegador, assim como o Google Chrome, a Internet Explorer, o Mozilla Firefox, entre tantos outros.
Só que os navegadores capazes de acessar o conteúdo da Dark Web permite que existam comunicações anônimas através de redes anônimas, o que não é possível normalmente por questões de segurança. Entre os navegadores capazes de acessar a Dark Web estão Tor, Freenet, EAE2P e Riffle. Esses programas são livres de censura e indetectáveis pela polícia, na maioria dos casos, o que parece libertador, mas acredite, pode ser bem perigoso. A maior parte deles pode ser instalada em um computador comum por pouco ou nenhum custo, mas avisamos de cara, se quiser fazer isso, é por sua conta e risco. As camadas da Dark Web. Lembra que eu disse que para acessar a Dark Web é preciso ultrapassar algumas camadas? Pois bem, esse mecanismo é chamado de onion routing, ou roteamento cebola, já que o conceito foi inspirado na anatomia da cebola, que também é dividida em camadas. Mas que estruturas são essas, afinal de contas? Tudo que nós fazemos na internet pode ser rastreado. O seu país possui um número identificador, bem como o seu estado, a sua cidade, assim como acontece na telefonia. O seu provedor de internet te oferece um IP para navegar, que é como um número que identifica o seu usuário. Seus dispositivos possuem números de identificação. Os sites que você acessa, tudo que você faz pode ser rastreado de alguma forma. Você pode pensar que isso é feito para exercer controle sobre você, sobre os conteúdos que você acessa e etc. Eu não vou questionar o seu argumento, mas isso também é feito para te proteger. Sem isso, os seus dados bancários poderiam ser acessados com muito mais facilidade, assim como suas senhas, fotos pessoais, tudo que pertence a você e está contido no mundo digital. Então, sim, as identificações e certificados de segurança promovem algumas restrições, mas, em troca, elas oferecem um ambiente razoavelmente seguro para que você possa navegar sem tantas preocupações. Seria um saco ficar alerta o tempo todo com medo que algo possa acontecer, concorda? Todo esse esquema de segurança é dividido em camadas. E o que os navegadores que acessam a Dark Web fazem é criptografar as informações trocadas entre esses sistemas. Assim é possível transportar as barreiras sem deixar rastros para trás. A criptografia, por sua vez, nada mais é do que um código muito difícil de ser decifrado. Vamos supor que você mande uma mensagem simples como um oi. Ao chegar em uma dessas barreiras, a mensagem que aparecerá não será a mesma, mas um monte de símbolos que aparentemente não fazem sentido. Com isso, você pode passar sem que aquela camada de segurança saiba o que está acontecendo. E ao chegar no destino final, a mensagem pode ser descriptografada novamente, já que aquele usuário também está utilizando um navegador que tem a chave para solucionar aquele enigma. O mecanismo até que é relativamente simples, não? Mas é preciso lembrar que, ao invés de mensagens simples, esses sistemas estão lidando com senhas, arquivos pesados, processos de segurança com programações altamente complexas até para os maiores especialistas. E isso tudo fica ainda mais complicado quando passamos para os pagamentos. Isso mesmo. Lembra que mencionamos que existem transações sombrias feitas na Dark Web? Você não acha que iria simplesmente inserir o seu cartão de crédito e clicar na opção Lembrar para futuras compras, não é verdade? Por isso, para comprar algo nas profundezas da internet e sair sem deixar rastros, passando por todas as barreiras e camadas, é preciso usar um tipo de moeda especial: as criptomoedas. As transações da Dark Web. Cripto, você já aprendeu, é o sistema que usa senhas ou códigos para esconder o verdadeiro conteúdo de uma mensagem. Mas onde as moedas entram nessa história? As criptomoedas são literalmente unidades monetárias virtuais, usadas para realizar transações no mundo digital. Da mesma forma que você pode usar cédulas para fazer compras em um supermercado, por exemplo, você também pode utilizar criptomoedas para comprar produtos ou serviços em um ambiente digital, especialmente na Dark Web. Você pode pensar, mas isso não é meio arbitrário? Quem diz que aquele conjunto de códigos é uma moeda e por isso tem valor? Ora, a comunidade que o utiliza da mesma forma que o dinheiro.
As notas de papel possuem valores específicos, porque nós entramos em consenso e decidimos usá-las para mediar as transações. E isso também é válido para as criptomoedas. Mas elas possuem algumas diferenças do dinheiro comum, começando pela administração. Ao invés de serem verificadas e controladas por um poder centralizado como um banco, as criptomoedas usam um sistema público descentralizado, o blockchain, para registrar suas transações. Ele funciona como uma espécie de livro contábil que armazena a transferência entre carteiras digitais. As carteiras digitais funcionam como contas que armazenam as informações de suas criptomoedas. E como é possível adquirir criptomoedas? Você pode comprá-las com dinheiro normal, através de corretoras que prestam esse serviço, ou minerá-las através da resolução de problemas matemáticos. Interessante, não? A primeira criptomoeda foi o Bitcoin, criada em 2009. Se o responsável por ela simplesmente jogasse várias unidades de sua moeda na internet sem nenhum critério, ela não teria nenhum valor. Seria o mesmo que imprimir toneladas e toneladas de dinheiro. Com o excesso de notas, a moeda desvaloriza, a inflação aumenta e ela perde o seu valor. Por isso ele criou um sistema limitado, em que é preciso trabalhar duro para consegui-las. Esse é o princípio que gera escassez no mercado. E se há pouca oferta e muita demanda, logo existe valor agregado. Entenderam? Por isso o ramo das criptomoedas criou um mercado à parte, em que as pessoas montam máquinas poderosas dedicadas apenas a resolver cálculos complexos que geram criptomoedas. Essa é a principal fonte delas. Mas não podemos deixar passar o principal atributo das criptomoedas, o fator que faz elas serem a única forma de comprar e vender na Dark Web: a criptografia. Tudo, absolutamente tudo que é relativo a estas moedas digitais possui várias camadas de códigos que impedem que as transações sejam rastreadas. Desde a mineração, as carteiras digitais e todas as transações, inclusive a compra e venda de moedas em si, são criptografadas. Assim, nunca é possível saber quem exatamente está por trás daquela operação. Algo perfeito para quem não quer ou não pode revelar sua verdadeira identidade, não? O bazar da Dark Web. Ok, mas o que é possível comprar na Dark Web usando as criptomoedas? Basicamente, tudo. Literalmente. Mas não se engane. Apesar de ser possível encontrar praticamente qualquer coisa, incluindo produtos e serviços que estão à margem ou completamente fora da lei, não significa que a Dark Web seja um oceano gigantesco em que é impossível navegar. Até porque, como esse espaço é conhecido por ser usado para a prática de vários crimes, ele também é vigiado. E isso faz com que as pessoas que se aventuram por lá sejam discretas e permaneçam, na maior parte do tempo, escondidas. Você não vai encontrar anúncios ou páginas de pesquisa que te levem para onde você precisa. É preciso saber para onde está indo. E isso acaba provocando uma série de limitações. Não é possível ter certeza de quantos sites existem na Dark Web, mas estima-se que seja algo em torno de 50 mil, muito diferente da superfície, que pode conter milhões ou até bilhões de páginas indexadas. Lembrando que esta nem é a maior parte da web, hein? Os sites da Dark Web usam o domínio .onion ao invés de .com. Essa é a palavra em inglês para cebola, novamente a metáfora para as camadas de criptografia. Como eu disse, essas páginas só podem ser acessadas por navegadores específicos, mas mesmo tendo as ferramentas certas à sua disposição, nem sempre é possível chegar ao seu objetivo. Como são gerados os sites na Dark Web? Isso porque criar uma página da Dark Web não é tão simples assim. Aliás, o processo em si não é tão diferente do usual, mas você não vai encontrar opções de domínio .onion em empresas de hospedagem de sites comuns. Se isso fosse possível, não seria um segredo, concorda? Por isso, para ter um domínio na Dark Web, você precisa ir até a Dark Web, é claro. A principal opção disponível é a Onion Domain. Olha as cebolas aparecendo mais uma vez aqui.
Com ela, você pode escolher um nome para o seu site, que é o domínio em si, e usar a extensão .onion, que poderá ser acessada através dos navegadores que mencionamos anteriormente. Esse serviço geralmente é pago, principalmente se você quiser algo personalizado, e para isso será preciso fazer o pagamento com criptomoedas. Exatamente. As URLs mais comuns costumam ser um conjunto aleatório de dígitos. Assim é mais difícil encontrar os sites, já que não existe nenhuma identificação. Mas você também pode pagar por um serviço mais exclusivo, só tome cuidado para não ser óbvio demais, tá? Assim será mais fácil encontrá-lo. Substâncias ilícitas. Muito bem, agora que entendemos um pouco mais sobre o funcionamento da Dark Web, vamos conferir alguns produtos e serviços que podem ser encontrados por lá. E o primeiro deles é um dos mais procurados: substâncias ilícitas. Isso inclui, é claro, drogas ilegais, um dos principais produtos comercializados no mercado clandestino em todo o mundo. É claro que não seria diferente de um espaço sombrio e oculto das autoridades, não é não? Pelo contrário. As características da Dark Web a tornam um lugar perfeito para esse tipo de transação. Por isso, existem inúmeras formas para conseguir comprar produtos como estes na Dark Web, mas existe uma que ganhou bastante destaque. Trata-se da Silk Road, Rota da Seda em português. Um mercado criado para facilitar as transações de mercadorias ilícitas entre vendedores e compradores, algo parecido como a Amazon ou o Mercado Livre. O site foi lançado em 2011 e chegou a ter 100 mil usuários ativos em seu auge. Os compradores podiam se registrar na Silk Road de graça, caso conseguissem encontrá-la, é claro. Já os vendedores tinham que participar de leilões para adquirir novas contas. Um mecanismo criado para selecionar pessoas realmente interessadas e dificultar o trabalho dos investigadores. Para realizar as transações eram utilizados criptomoedas, claro, especialmente o Bitcoin, que era uma das poucas que existiam na época. Tudo isso fazia com que a Silk Road fosse relativamente segura, mas seu império não durou muito. Em outubro de 2013, o FBI conseguiu localizar o responsável pela operação, um americano chamado Ross William Ulbricht, que era conhecido como Dread Pirate Roberts, o terrível pirata Roberto, apelido que usava para não ser identificado. Os policiais fecharam a página e apreenderam mais de $1 bilhão em Bitcoin. Dinheiro que foi adquirido e era usado no comércio das mercadorias ilegais. Mas se aproveitando das fragilidades do sistema, os antigos administradores da página lançaram apenas um mês depois a Silk Road 2.0, que ficou ativa por mais de um ano até ser desmantelada novamente em 2014. Isso foi possível através da Operação Anonymous, uma expressão que mistura Anonymous com Orions. Enfim, deu para perceber que as pessoas na Dark Web têm uma verdadeira obsessão por cebolas, não é não? Apesar da Silk Road não estar mais em operação, pelo menos de maneira oficial, todos sabem que isso não impediu o tráfico na Dark Web e certamente existem outros canais que podem ser acessados por pessoas mal intencionadas. Dinheiro fácil? Calma que esse é só o começo. E se eu te disser que existem muitos usuários que vão à Dark Web em busca de dinheiro fácil? Só existe uma forma de fazer isso: roubando. Não diretamente, claro, mas usando criptomoedas para gerar outras formas de adquirir dinheiro. A principal maneira de fazer isso é comprando cartões de crédito roubados. Clássico, não é não? É por isso que existem várias pessoas dispostas a venderem números de cartões clonados na Dark Web. As quadrilhas usam suas próprias táticas para fazer as vítimas e depois vão às profundezas da internet para comercializar seus produtos. Como é muito difícil garantir o funcionamento do cartão por conta dos mecanismos de segurança impostos pelas empresas, os contrabandistas costumam vender lotes de pelo menos 100 números cada. Assim, é bastante provável que pelo menos alguns poderão ser usados antes de serem desativados pelos donos originais. Pense nisso como uma coleção de raspadinhas, só que totalmente ilegal. Insegurança social. E por falar em roubo de documentos, acredita-se que a Dark Web tem lugares especialmente reservados para aqueles dispostos a se arriscar para adquirir uma nova identidade.
Por lá seria possível negociar documentos pessoais, com CPF, RG, passaporte até número de previdência social. Tudo o que você precisa para aplicar outros golpes ou simplesmente desaparecer do mapa se tornando outra pessoa. Isso é especialmente perigoso, já que, com uma identidade falsa, podendo se passar por alguém, qualquer um pode entrar em um país que não tem acesso, cometer crimes sem ser devidamente julgado, além de aplicar uma série de golpes como a contratação de empréstimos no nome de outra pessoa. Por isso existe um verdadeiro cardápio para se escolher. Documentos de pessoas que vivem em países ricos, que têm acesso ao mundo todo e possuem bom score para adquirir empréstimos, valem mais. Se você só quer se disfarçar ou se passar por outra pessoa e não tem grandes exigências, pode economizar um pouco mais com suas criptomoedas. Bizarro, né? A educação na Dark Web. Sua questão é arrumar um emprego melhor? Sem problemas, a Dark Web consegue dar um jeito nisso. Não de uma forma legal, é claro. Mas se você estiver procurando um atalho, coisa que eu não recomendo, é possível que você encontre a solução na parte mais obscura da internet. Isso porque, por alguns criptotrocados, você pode comprar um diploma na Dark Web. Os criminosos que estão escondidos por lá podem falsificar praticamente qualquer coisa. Diplomas da educação básica, ensino superior e até pós-graduações. E também é possível escolher certificações de universidades de elite, mas lembre-se, quanto maior o prestígio, maior a desconfiança. Por isso é melhor se contentar com algo que não irá chamar muita atenção. O problema vai ser passar nos testes da empresa que quiser contratá-lo. Afinal, um diploma na parede pode te dar alguma notoriedade e visibilidade. Mas habilidades, pelo menos por enquanto, ainda precisam ser adquiridas na raça mesmo. Entretenimento frio, cartões de crédito e documentações roubadas são um grande negócio na Dark Web. Mas existe um mercado que está crescendo cada vez mais, o das assinaturas frias. Os termos BOTV, GatoNet, TV Box, são familiares para você? Eu espero que você só tenha ouvido falar sobre esses serviços e não que você possua algum deles, né? Todos esses nomes referem-se a aparelhos ou artimanhas feitas para burlar serviços de assinatura como TV a cabo. O problema é que reproduzir conteúdo sem autorização, sem pagar os devidos direitos patrimoniais e autorais, configura pirataria, o que também é crime. Dentro da mensalidade que você paga para desfrutar desses serviços, está embutido o valor referente à autorização que você tem para consumir aquele conteúdo. É burocrático, eu sei, mas burlar esse sistema é ilegal. Acontece que esses esquemas de pirataria sempre foram comercializados no tete-a-tete, no mundo real, através da compra de um aparelho ou pelo serviço de um funcionário corrupto, enfim. Mas como muitas outras coisas, esses esquemas estão caindo em desuso, especialmente depois do advento dos serviços de streaming. É muito mais difícil piratear uma assinatura digital com um aparelho físico. Difícil, mas não impossível. Por isso a pirataria também deu um jeito de se adaptar e migrou para as plataformas digitais para piratear o conteúdo que também é 100% virtual. Qual o melhor lugar para pessoas suspeitas venderem produtos ilegais? A Dark Web, é claro. Por lá é possível contratar quase todo tipo de serviço, incluindo assinaturas supostamente vitalícias. A maior parte das contas comercializadas são provenientes do furto de cartões, que agora também está abastecendo este mercado. Os cartões são clonados. Os bandidos usam a função crédito para realizar a assinatura e depois vendem o cartão e a conta separadamente, otimizando os lucros do esquema. Genial, se não fosse criminoso. O problema é que quando o esquema é descoberto e o sinal sai do ar, não existe suporte ao cliente para lidar com a reclamação. Baile de máscaras. O fato de alguns ladrões usarem máscaras para proteger sua identidade é algo tão caricato que já se tornou quase um arquétipo. Existem opções para todos os gostos e necessidades. Meias calças, Halloween, palhaço e até o clássico lencinho, usado para cobrir a boca e o nariz nos filmes de faroeste. Mas todos esses materiais são bastante comuns. É possível encontrá-los em lojas de departamento, lojas de fantasia
e até reaproveitar peças que não estão sendo utilizadas em casa. Porém, existe um tipo de máscara que não pode ser encontrada em qualquer lugar. Aliás, muitos países proíbem sua comercialização, o que significa que você precisa recorrer à Dark Web para conseguir um exemplar. Eu estou falando das máscaras de silicone ultra realistas. Elas usam um material muito parecido com a pele humana, no aspecto e na textura. Se adaptam muito bem a quem está utilizando, fazendo parecer que aquela é a verdadeira face da pessoa. Para fabricá-las é preciso um trabalho artístico muito detalhado. E às vezes eles usam os rostos das pessoas reais para criar o disfarce. Na maioria das vezes, essas máscaras são usadas com propósitos artísticos, como na caracterização de um personagem de um filme. No entanto, caso caiam em mãos erradas, elas podem ser bem perigosas. Justamente porque é quase impossível distinguir que existe uma máscara ali. É como se a pessoa estivesse literalmente ocultando sua identidade. E como no caso dos documentos falsos, isso também pode ser um crime, especialmente se a pessoa estiver mal intencionada. E existe ainda um agravante para tudo isso. Quando um bandido usa uma máscara caricata, como a de um palhaço, por exemplo, os investigadores sabem que ele está se escondendo e procura por outras pistas para identificá-lo, como tatuagens, cor de pele, altura, corte de cabelo, enfim. Mas as máscaras ultra-realistas podem te transformar em outra pessoa, de um gênero, cor e aparências diferentes, e isso pode atrapalhar em muitas investigações. Já imaginou se a máscara foi feita com base em um rosto real? A polícia pode ser despistada e acabar chegando em uma pessoa que não cometeu aquele crime, assim como pode acontecer com os documentos falsos. Por isso esse tipo de produto é ilegal e é também por isso que ele pode ser encontrado na Dark Web. Cada coisa, né? Selva ilegal. E com um cardápio tão diverso, não poderia faltar animais na Dark Web, concorda? Afinal, hoje em dia é bastante fácil e comum adquirir ou adotar animaizinhos em feiras, pet shops e criadouros. Parece que a procura por esse tipo de companhia está cada vez maior. E é claro que a internet também iria se aproveitar disso. Mas se os bichinhos comuns podem ser adquiridos de forma fácil na realidade, qual seria a vantagem de vender filhotinhos de cachorro e gato na Dark Web? Nenhuma, não é verdade? É por isso que esse espaço está reservado para fazer transações mais atípicas, ou melhor, ilegais. Por lá é possível encontrar animais selvagens, espécies protegidas, restritas e até que estão correndo risco de extinção. A lista parece não ter fim. Vai desde espécies pequenas de aves, répteis e mamíferos até grandes felinos, tigres, leões. Dá para acreditar que existem pessoas que encomendam animais como estes na Dark Web? É aquela velha história, né? Se tem demanda, tem oferta. Está com sorte? Depois de se esbaldar fazendo tantas compras ilegais, você não poderia deixar a Dark Web antes de fazer uma fezinha, concorda? Se você estiver se sentindo sortudo, é só visitar um cassino, apostar em loterias ou nas bets, que estão conquistando cada vez mais espaço. Mas isso só funciona aqui, no mundo real. Na Dark Web, as coisas são um pouco diferentes. Começando pelo fato de que não é possível apostar dinheiro, pois, como vimos, as coisas por lá só funcionam à base de criptomoedas. Depois, se você conseguir ganhar um grande prêmio, não irá tirar uma foto ao lado de um cheque milionário para impulsionar a publicidade da casa de apostas. Isso chamaria muita atenção. Mas eu acho que de resto é tudo mais ou menos igual. Eu diria para você tomar cuidado, pois não é seguro confiar na credibilidade e honestidade de pessoas que oferecem apostas na Dark Web. Mas quem disse que não podemos confiar naqueles que oferecem esses serviços por aqui também? Fica o questionamento. Se guiando no escuro, com tudo isso que nós vimos, você com certeza deve ter ficado um pouco perdido. Se assuste não, isso é normal. Afinal, a Dark Web é literalmente um conjunto de coisas e pessoas que estão tentando se esconder a todo instante. Então é natural que você tenha dificuldade para se encontrar. Mas por incrível que pareça, nem tudo que está lá é ilegal, imoral e execrável. Também existem pessoas que estão querendo se comunicar, se desafiar, aumentar o seu conjunto de conhecimentos ou estão simplesmente vagando para conhecer um pouco do espaço e matar a curiosidade. Por isso, até mesmo na Dark Web, é possível ter acesso a serviços que vão minimamente lhe ajudar a se guiar. Um deles é o Hidden Wiki,
Uma página que compila boa parte dos sites não maliciosos que não estão indexados, ou seja, não estão listados nos sistemas de busca, mas que não necessariamente estão se escondendo. Então, se você chegou até ali, pode ser que queira dar uma olhada no que está disponível para fazer nessa parte da internet que é tão pouco explorada. Isso pode ser especialmente útil, já que muitas vezes as coisas podem ser um tanto invertidas na Dark Web, como se elas estivessem literalmente de cabeça para baixo. O mundo espelhado. Existem muitos sites que foram recriados na Dark Web para serem acessados por pessoas que já costumam usá-los na superfície, mas querem um local sem tanta vigilância ou censura para se comunicarem. Isso acontece com fóruns, servidores de e-mail e até redes sociais, muitas vezes desenvolvidas com auxílio ou permissão de seus proprietários originais. A maioria dessas comunidades é muito menor do que aquela que costuma navegar apenas na superfície. Mas os poucos que têm acesso a elas dizem que o ambiente costuma ser mais caloroso, intimista, mesmo que tudo aconteça no mais absoluto anonimato. Além disso, não há a presença de bots e serviços de inteligência artificial que já estão dominando a internet comum. Ali, todos os usuários são orgânicos e geralmente possuem o mesmo objetivo, o que faz com que o clima, no geral, seja mais agradável. Um dos maiores exemplos de site comunidade espelhada é o Bookface, o análogo do Facebook na Dark Web. Os usuários criaram esse grupo motivados a se livrarem do bloqueio que muitos países fizeram à página original. Ainda hoje, várias nações impõem limites e censuras à comunicação de sua população, mas é muito mais difícil restringir o acesso na Dark Web, onde tudo é criptografado e ocultado. Além disso, muitos usuários dizem que é bem melhor navegar por lá, onde sabem que seus dados não estão sendo coletados para serem vendidos aos governos e empresas dispostas a pagarem por eles. No entanto, o anonimato também pode ser um tanto quanto perigoso. Aqui na superfície já é possível encontrar comentários problemáticos e preconceituosos. E olha que existem diversas leis para gerir os crimes cibernéticos. Agora, imagine um lugar em que ninguém conhece ninguém, literalmente em uma terra sem lei. É muito mais difícil controlar o que é dito por lá, e talvez seja difícil também lidar com seus próprios impulsos, afinal, não estamos acostumados a agir sem esperar uma consequência, uma reação para a nossa ação. O que você acha que faria ou diria se ninguém pudesse te punir por isso? É bom ter isso em mente, para saber se você realmente se guia por seus princípios ou por medo de ser punido por suas opiniões. No fim das contas, é nossa própria consciência que deve nos guiar, concorda? Até a próxima, e eu espero que tenham gostado.